Doutora Daniele Bill fala com você. Olá, internautas! Estamos aqui atendendo a vários e-mails que vocês nos enviam com perguntas, sugestões, comentários para nossas psicólogas, terapeutas. Nós vamos dar início a uma série de vídeos que vão falar sobre doenças emocionais. Quem vai falar para a gente sobre essas doenças é a doutora Daniele Bill, formada pela PUC, neuropsicóloga, mestre pela USP, Universidade de São Paulo. Olá, Daniele, seja bem-vinda ao site Família Missionária. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui com vocês. Nós pensamos nessa série a partir dos e-mails enviados e a ideia é falar um pouquinho sobre depressão, transtorno bipolar, os transtornos alimentares, anorexia e bulimia, os transtornos de ansiedade, como a gente já andou abordando até no rádio, o TOC, o estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, déficit de atenção e hiperatividade, a demência, o Alzheimer e outras doenças que estão relacionadas a essas. Acredito que hoje nós poderíamos começar pelo transtorno bipolar, que é algo que tem sido falado muito na mídia ultimamente. A gente sabe que a Cássia Kiss, por exemplo, declarou na imprensa há poucos anos atrás que ela sofre de transtorno bipolar e teve uma repercussão muito grande, então acredito que tenho muitos internautas interessados nesse tema. Essas doenças afetam o relacionamento, acabam afetando o dia a dia na família, né? E o nosso objetivo é sempre estar ajudando a família a viver bem, a viver melhor, e isso pode começar a partir da própria pessoa, né, Daniele? Doutora Daniele, o que é a doença bipolar do humor? Explica um pouco para o nosso internauta. Então, o transtorno bipolar, ele é marcado pela alteração do humor. O humor das pessoas, em geral, oscila entre tristeza, alegria. Todos nós, quando recebemos uma boa notícia, ficamos felizes. Quando recebemos uma notícia triste ou estamos estressados com problemas no trabalho, ficamos mais desanimados. Mas essa oscilação natural do humor, no transtorno bipolar, ela não é natural, ela é mais acentuada, ela é o que nós chamamos de patológica. Ao invés da pessoa oscilar entre tristeza e alegria, ela oscila entre euforia, ou também chamada de mania, que é uma forma muito acentuada dessa alegria, e a depressão, que seria uma forma muito acentuada dessa tristeza, desse desânimo. Acredito que vale a pena só a gente fazer um parênteses para falar sobre a mania. Todos nós ouvimos falar de manias. Tem mania de lavar a mão, mania de checar se a porta está trancada. Quando a gente fala do transtorno bipolar, nós estamos falando de mania, mas no sentido de euforia e não de manias que as pessoas têm no dia a dia. E isso pode facilmente ser confundido. E como é que se manifesta essa doença bipolar do humor, doutora? Geralmente é uma doença que pode acontecer desde a infância, mas a maior porcentagem acontece no final da adolescência, no início da vida adulta. Aproximadamente 2/3 das pessoas que tem o transtorno bipolar, ele vai ter os primeiros sinais, ele vai ter o primeiro episódio nessa fase de final de adolescência e início de vida adulta. Por que nessa fase? Porque a gente sabe que o transtorno bipolar, ele é causado por uma junção de fatores, na verdade. A gente sabe de fatores biológicos, porque a gente sabe que os neurotransmissores do nosso cérebro, que são as substânciazinhas que fazem os nossos neurônios se conectarem e transmitirem as informações, os pensamentos, elas estão alteradas. E a gente sabe que essa alteração pode ter um componente genético, tanto que é muito comum na família onde aparece um paciente com transtorno bipolar existirem outros pacientes, pais, avós, alguém da família muitas vezes já teve a doença ou tem as características da doença e nunca foi diagnosticado. Então a gente sabe que o transtorno bipolar tem diversos fatores genéticos, biológicos e ambientais. Geralmente em momentos de grande estresse é quando esse primeiro episódio pode acontecer. Então, a partir desse primeiro episódio é que vai ser feito o diagnóstico. Em geral, são sempre sintomas que fazem com que a pessoa tenha um sofrimento maior, porque ela está desanimada, sem energia, sem vontade, com o pensamento lentificado. Muitas vezes a concentração fica muito difícil, fica difícil prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Então vem muitos pensamentos negativos. É comum que a pessoa tenha um sofrimento muito grande. Diferente da euforia, como a gente havia dito, que a pessoa se sente muito bem, apesar de se sentir muito bem, trazer
trazer muitos prejuízos, porque arruma encrenca no trabalho, acaba brigando com pessoas na rua, se coloca em situações de risco, acaba cometendo porque acha que com ela nada vai acontecer, então dirige perigosamente. Na realidade, ele não está bem, mas é ele que se sente assim, né? Isso. Então, é muito comum que a família se preocupe com esse comportamento eufórico, mas o paciente tenha dificuldade de perceber que isso é um problema e aceitar a ajuda e o médico. E pode acontecer, doutora, de ter uma mescla desses dois sintomas? Sim, a gente tem o que é chamado de estado misto. O estado misto é quando a pessoa pode tanto ter a oscilação de um estado para o outro no mesmo dia, de uma forma rápida, ou sintomas dos dois estados ao mesmo tempo. Então, tem pensamentos acelerados, mas com conteúdos muito negativos. Está muito desanimado, sem vontade de fazer nada, mas também não consegue ficar parado porque está agitado. Esses são os quadros de maior sofrimento e muitas vezes é onde acontecem as tentativas de suicídio. São os casos mais difíceis de resposta à medicação, são os quadros mais complicados de tratamento. E qual o profissional que faz esse diagnóstico? Na verdade, o diagnóstico do transtorno bipolar, como de todas as outras doenças que nós vamos abordar aqui nessa série, é exclusivo do médico, o psiquiatra. Por quê? Se eu for no psicólogo, vai me ajudar? O psicólogo pode te ajudar, mas como é uma doença médica, porque tem uma origem biológica e genética, o psicólogo ele pode fazer uma hipótese, pode achar, perceber e te encaminhar para um psiquiatra, mas quem vai confirmar o diagnóstico é o psiquiatra. E o tratamento é medicamentoso. É isso que eu ia te perguntar, e como é que se trata isso? Na verdade, o tratamento ele é feito à base de medicação, uma classe de medicações que nós chamamos de estabilizadores do humor. Os estabilizadores do humor vão tentar fazer com que o humor nem vá para cima, nem vá para baixo. Ele fique estável dentro do padrão normal. Essas medicações, elas são prescritas pelo psiquiatra. Muitas vezes existe uma demora até ajustar a dose, até que se encontre o equilíbrio. É natural, muitos psiquiatras falam até 6 meses para conseguir fazer com que a pessoa fique bem. E, infelizmente, até hoje, nós não conhecemos a cura para o transtorno bipolar. Então, o que nós conhecemos é o controle. Tem que viver em tratamento. O controle espera que você mantenha a sua medicação, provavelmente para a vida toda, e muitas vezes, junto com a medicação, um acompanhamento de um psicólogo para fazer uma psicoterapia, para te ajudar a lidar melhor, tanto com o estresse, porque o estresse pode ser desencadeador de um novo episódio, e também para aprender a lidar com os prejuízos que a doença te trouxe. Como que eu vou lidar com o meu ambiente profissional, como eu vou lidar com os meus amigos, com a minha namorada, agora que tudo isso aconteceu, com a minha família. Então, o suporte é muito importante para a gente enfrentar tanto a doença, como aprender a prevenir novos episódios da doença. Doutora Daniele Biu fala com você.